ABBA estava à beira de um abismo criativo e pessoal, quando uma única canção lhes devolveu a esperança. Chiquitita não apenas os resgatou como banda, também conquistou um continente inteiro. Hoje vamos recordar como um tema nascido da dor se transformou em um hino eterno. O momento mais sombrio do ABBA. No final dos anos 70, ABBA já não era a máquina invencível de sucessos que parecia. O desgaste pessoal, os divórcios e as tensões internas começavam a abalar o grupo sueco. Os sorrisos no palco escondiam uma dor profunda que ameaçava destruí-los para sempre. Era um tempo de dúvidas, de desencontros, de noites intermináveis nos estúdios sem encontrar a centelha. Parecia que o encanto estava desaparecendo e, com ele, o futuro da banda. As críticas também começavam a ser mais duras. Alguns acusavam o ABBA de se repetir, de ter perdido frescor. A indústria, tão cruel como sempre, começava a olhar para novas tendências e deixava para trás quem não conseguisse se reinventar. Os integrantes carregavam essa pressão ao mesmo tempo em que suas relações pessoais se desmoronavam. O divórcio entre Björn e Agneta havia sido um golpe devastador. A tensão era tão palpável que muitos se perguntavam se o ABBA conseguiria sequer gravar um novo álbum. Era a tempestade perfeita. Corações partidos, esgotamento criativo e uma indústria implacável que exigia resultados imediatos. 2. Uma canção nascida da dor. Em meio a esse clima de desolação? Não. Benny e Björn começaram a escrever uma melodia que parecia um lamento, um sussurro de consolo para quem estivesse passando por um momento difícil. Chiquitita nasceu quase como um abraço musical, uma tentativa de colocar em palavras aquilo que eles mesmos não sabiam dizer. Chiquitita, you and I know. Não era apenas uma canção, era uma confissão íntima de fragilidade e esperança. Cada acorde foi tecido com uma mistura de lágrimas e alívio. Dizem que as melhores canções nascem da vulnerabilidade, e Chiquitita foi o exemplo perfeito. O que começou como uma ideia simples foi se transformando em um hino de cura. Não buscava ser um hit de discoteca nem uma faixa dançante. Era uma balada que falava desde a alma. Os integrantes do grupo encontraram nela uma espécie de terapia coletiva. Durante a gravação, havia lágrimas nos olhos de Agneta, que colocou toda a sua sensibilidade na interpretação. Foi, de certo modo, o desabafo que a banda precisava. E essa honestidade foi o que finalmente conectou com o público. 3. Do inglês ao espanhol, o grande salto. Chiquitita, sabes muy bien. Quando decidiram traduzir Chiquitita para o espanhol, talvez não imaginassem o impacto que teria. Essa versão foi a chave que abriu de par em par as portas da América Latina. A suavidade do idioma, somada à matidez, assim, emotividade da melodia, fez com que milhões sentissem a canção como própria. Pela primeira vez, o ABBA não soava apenas em inglês. Se aproximava das pessoas em seu próprio idioma, com uma mensagem universal de consolo. A decisão não foi por acaso. A gravadora já intuía que o ABBA tinha um potencial enorme nas terras hispânicas. E não se enganou. Chiquitita em espanhol soava tão natural que parecia ter sido escrita assim desde o início. Cada palavra ressoava com maior proximidade, como se o grupo estivesse cantando diretamente a cada ouvinte. Em países onde o inglês era distante para muitos, o ABBA se tornou um fenômeno próximo, caloroso, afetuoso. Foi uma ponte cultural que fez com que o grupo sueco deixasse de ser estrangeiro para se tornar parte do cotidiano de milhões de famílias latinas. 4. O impacto no Festival da Unicef, 1979. Chiquitita, you and I know. Em 9 de janeiro de 1979, o ABBA interpretou Chiquitita pela primeira vez no concerto Music for UNICEF. Diante do mundo inteiro, apresentaram a canção com uma força emocional que deixou todos os presentes sem palavras. Não foi apenas mais um hit, foi um momento histórico. Além disso, doaram os lucros do single à UNICEF, transformando-o em um ato de solidariedade que potencializou ainda mais sua mensagem. Naquele dia, Chiquitita deixou de ser apenas uma melodia e se transformou em um símbolo. A transmissão chegou a milhões de lares em todo o mundo, mostrando o ABBA em uma faceta completamente diferente. Já não eram apenas a banda do pop perfeito, eram artistas comprometidos, capazes de colocar sua arte a serviço de uma causa nobre.
Esse gesto, somado ao poder emotivo da canção, multiplicou o alcance do tema. E o melhor, até hoje, os direitos de Chiquitita continuam destinados à Unicef, tornando-a a canção mais solidária da história do grupo. Uma peça que não apenas deu vida ao ABBA, mas também transformou vidas ao redor do mundo. 5. A letra que tocou corações. Chiquitita, tell me what's wrong. Chiquitita, tell me what's wrong. Essas palavras chegaram como um bálsamo para quem atravessava momentos sombrios. A letra não buscava ser complexa nem poética. Era um diálogo direto, quase maternal, que oferecia alívio em meio à tormenta. Muitas pessoas encontraram nela um refúgio emocional. A doçura de Agneta, ao cantá-la, transmitia uma ternura difícil de esquecer. Foi uma daquelas vezes em que música e emoção se fundem em algo eterno. O interessante é que, embora fale de consolo, a letra também transmite resiliência. Não fica na tristeza, convida a se levantar, a voltar a rir, a não deixar que a dor vença. Essa mistura de empatia e esperança é o que fez de Chiquitita uma canção tão poderosa. A simplicidade da mensagem foi sua maior força. Qualquer um podia se identificar, independentemente da idade, gênero ou cultura. E isso explica por que a canção transcendeu fronteiras, idiomas e gerações. 6. A América Latina se rende a seus pés. Quiero verte sonreír para compartir. Em países como Argentina, México, Chile e Peru, Chiquitita se tornou um fenômeno imediato. Rádios, televisores e toca-discos repetiam a canção sem parar, transformando-a em um clássico instantâneo. O público latino a abraçou com uma paixão que surpreendeu até o próprio grupo. A voz de Agneta parecia falar diretamente às feridas coletivas de povos que, naquela época, atravessavam momentos de incerteza e necessidade de esperança. O sucesso foi tão massivo que o ABBA gravou um álbum inteiro em espanhol, algo impensável até então para um grupo sueco. Canções como Gracias por la Música ou Fernando tiveram versões adaptadas, mas nenhuma alcançou a magia de Chiquitita. Em cada esquina da América Latina, a canção se tornou parte da memória popular. De casamentos e aniversários a momentos íntimos de dor, ela sempre estava ali como trilha sonora. Foi mais que um sucesso radiofônico. Foi um fenômeno cultural que marcou toda uma geração. 7. Um refúgio em tempos difíceis. Além de seu sucesso comercial, Chiquitita se transformou em um refúgio emocional. Em épocas de ditaduras, crises econômicas e dores pessoais, milhares encontraram nela uma luz. A canção não falava apenas de tristeza, mas também de se levantar e voltar a sorrir. Tornou-se um hino de resistência emocional, um lembrete de que, depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Não era raro ouvir testemunhos de pessoas que contavam como essa canção lhes deu forças nos momentos mais sombrios. Em cartas, entrevistas e anedotas recolhidas ao longo dos anos, Chiquitita aparece como um bálsamo que acompanhou tanto indivíduos quanto povos inteiros. Essa é a grandeza de certas canções. Tornam-se universais porque dizem o que todos sentimos em silêncio. O ABBA, sem saber, havia escrito uma obra destinada à eternidade, não por seu sucesso em vendas, mas por sua capacidade de curar almas. 8. A marca na cultura popular, Chiquitita, foi versionada em múltiplos idiomas e gêneros, de baladas a corais escolares, passando por artistas populares na América Latina. Apareceu em novelas, filmes e especiais de televisão, tornando-se um símbolo de nostalgia. Seu legado cultural vai muito além das paradas de sucesso. É parte da memória coletiva. E toda vez que toca, revive o calor de uma época em que a música era mais que entretenimento, era companhia. Além disso, sua presença em eventos beneficentes e campanhas sociais reforçou sua imagem como um tema carregado de humanidade. Ainda hoje, muitos artistas continuam a interpretá-la, conscientes de que sua mensagem nunca perde a validade. Tornou-se aquela canção que todos conhecem, mesmo sem saber quem a canta. Seu caráter universal a elevou ao nível dos grandes hinos da música pop. E a cada nova aparição, confirma seu lugar como uma das joias mais brilhantes do repertório do ABBA. 9. O legado na história do ABBA. Para o ABBA, Chiquitita significou mais que um sucesso. Foi o lembrete de que ainda tinham magia a oferecer. Devolveu-os ao topo das paradas e renovou sua relação com o público. Mesmo nos momentos mais difíceis, a canção se tornou uma ponte entre eles e seus fãs. Foi, em muitos sentidos, a peça que lhes permitiu seguir adiante quando tudo parecia desmoronar.
Não exageramos ao dizer que sem Chiquitita, talvez o ABBA não tivesse tido a segunda vida que experimentou nos anos seguintes. Foi um renascimento artístico, um ponto de virada. E embora os conflitos internos continuassem, a banda conseguiu se sustentar um pouco mais graças a essa energia renovada. Além disso, consolidou sua reputação como algo mais que um grupo de música leve. Demonstraram que podiam emocionar profundamente, que podiam tocar fibras universais. Esse foi o verdadeiro legado que Chiquitita deixou em sua história. 10. Chiquitita, hoje, um hino eterno. Décadas depois, a canção continua viva. Novas gerações a descobrem e se emocionam como se tivesse sido escrita ontem. É um hino universal de consolo e esperança, que transcende idiomas, culturas e épocas. Chiquitita não apenas salvou o ABBA, salvou também milhões de corações que precisavam ouvir que tudo ficaria bem. Sua magia permanece intacta e provavelmente continuará para sempre. Hoje, as plataformas digitais a mantêm entre as mais ouvidas do grupo. Jovens que nunca viveram os anos 70 ou 80 a adotam como se fosse deles. E isso é o mais bonito da música. Sua capacidade de transcender gerações. Chiquitita já não pertence apenas ao ABBA. Pertence ao mundo inteiro. E toda vez que toca, volta a nos lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um motivo para sorrir de novo. Chiquitita foi mais que uma canção. Foi uma mão estendida em meio à escuridão. Salvou o ABBA de sua crise e deu ao mundo um refúgio musical. E ainda hoje continua a nos lembrar que sempre há luz depois da tempestade.